O que está acontecendo aqui é que esse gás ele está confinado num recipiente. Você pode imaginar que em lilás o recipiente poderia ser uma panela, tá? E existe um teto, né? A parede aqui de cima, essa superfície que delimita a altura do gás. Aqui em rosa é um êmbolo. Um êmbolo que tem liberdade para se movimentar livremente para cima e para baixo. Eu coloquei aqui em cima do êmbolo alguns corpos, portanto, possuem massa apenas de forma ilustrativa, que eu vou utilizar em um certo momento aqui da explicação, mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. É o seguinte, o êmbolo estava inicialmente numa altura inicial, que eu chamo de H0, e devido ao aquecimento do gás, ele recebe calor. O que você imagina que vai acontecer? A temperatura dele deve aumentar, os choques contra a superfície interna do recipiente que contém o gás, esses choques vão aumentar a intensidade. Então, é possível perceber, é de se imaginar, que à medida que as moléculas se chocam mais intensamente contra qualquer parede aqui, é claro que essa panela ela não vai se deformar com o gás. A gente vai imaginar que a forma dessa panela lilás aqui, desse recipiente, essa forma não muda. O êmbolo também não muda de forma, mas ele pode subir, ou seja, a altura dele pode aumentar de acordo com o aumento dessas intensidades aqui das colisões. Então, eu aqueço o gás fica mais agitado, as moléculas se chocam mais fortemente contra o êmbolo, se chocam também mais fortemente contra qualquer parede aqui que contenha esse gás. No entanto, o êmbolo é a única, entre aspas, parede móvel. Então, o êmbolo ele vai ter a possibilidade de se deslocar, nesse caso aqui, vai ser para cima. O que você pode perceber? É que a altura do gás aumentou, entre aspas, a altura do recipiente tá aumentando. Então, o volume do gás aumenta. Veja que se o gás agora está provocando um aumento dessa altura, ele agora vai ocupar um espaço maior. Então, o gás aumentou seu volume. Eu vou chamar de ΔV justamente a variação do volume, que é volume final, V final, menos o volume inicial, V0. Só para vocês não confundirem com variação de velocidade que aparece na mecânica, aqui ΔV é variação de volume. Volume final menos o volume inicial. Então veja aqui, essa quantidade de calor vai provocar no gás uma variação de volume. Portanto, esse trabalho realizado aqui é uma consequência da expansão do gás. Veja que esse gás vai aumentar o seu volume. A gente vai chamar isso de expansão. Então, à medida que esse gás se expande, ele pode, por exemplo, elevar a altura de corpos que possuem, portanto, uma certa massa. Daí que vem o trabalho realizado. Porque quando você dá altura para um corpo, para um sistema, você está aumentando a altura desses corpos, você está aumentando a energia potencial gravitacional deles, portanto, você está realizando o trabalho. Por isso que eu desenhei esses corpos aqui de maneira ilustrativa, para vocês entenderem como que um gás pode, sim, ceder energia mecânica para um sistema. Nesse caso aqui, ceder energia mecânica para esses dois corpos e também para o êmbolo, que possui massa, então um gás pode aumentar a energia mecânica de um sistema. Então, a gente vai ver lá na frente que é mais ou menos o que acontece num carro, né? Um carro, dentro do carro, lá tem partes internas do carro que recebem gás, que é o próprio combustível. Saibam vocês que a gasolina ela funciona no sistema interno do carro, ali no motor, apesar dela entrar no estado líquido através do frentista lá do posto de gasolina, que ele coloca gasolina no estado líquido. Saibam que a partir do momento que a gasolina ela começa a percorrer o mecanismo interno do carro para fazer o carro andar, as temperaturas ali envolvidas, as pressões envolvidas, fazem a gasolina passar para o estado gasoso. E a gasolina só trabalha ali internamente no estado gasoso. É mais ou menos isso que acontece, tá certo? Mas aí a gente vai discutir um pouco mais à frente os detalhes. O que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? É que um gás ele pode se expandir. No caso de um carro, por exemplo,
a uma queima, a uma reação de combustão, mas o calor ele produz trabalho. O calor ele pode transferir para o sistema energia mecânica. Nesse caso aqui está elevando a altura de dois corpos, por exemplo, aumentando a energia potencial gravitacional, mas no caso de um veículo, a gente vai ter o calor da gasolina, do diesel ou do álcool, né, seja lá qual for o combustível, esse calor gerado na queima do combustível ali internamente, esse calor ele produz também trabalho, não na forma de energia potencial, como é esse caso, mas na modalidade de energia cinética, tá certo? De toda forma, o trabalho de um gás, o trabalho realizado por um gás, ele pode ser calculado numa situação como essa. A gente pode imaginar aqui que o êmbolo ele tem uma liberdade total para subir ou descer de acordo com o comportamento do gás. Se o gás se expandiu, então o êmbolo vai subir, tá? Esse trabalho realizado aqui, portanto, ele vai se dar a uma pressão constante. A gente pode imaginar que isso aqui está ao ar livre, então tem pressão atmosférica atuando, e a pressão atmosférica vai ser a pressão, nesse caso aqui, constante. Sempre que a pressão for constante, eu calculo o trabalho realizado por um gás como? Agora a gente vai direto para a fórmula. Vai cair do céu, viu, gente? Tem como demonstrar isso aqui. Quem tiver interesse, a gente pode marcar um momento. Tem também na internet vários materiais, vocês pesquisam. Mas o trabalho realizado por um gás, quando a pressão é constante, vai ser dado por trabalho igual a pressão vezes variação do volume, tá certo? Ou seja, eu vou pegar o valor dessa pressão constante, nesse caso aqui, a pressão atmosférica, a gente já viu quanto vale a pressão atmosférica, mas ela tem um valor constante, eu coloco o valor da pressão aqui e multiplico pela variação do volume do gás, tá certo? Essa variação do volume, o detalhe é que ela deve estar numa unidade padrão que é metros cúbicos. Também pode estar em litro, mas eu devo lembrar vocês que as unidades do sistema internacional são para o trabalho Joule, para a pressão Newton por metro quadrado e para o volume metros cúbicos, tá certo? Aqui, unidades do sistema internacional. Então vamos lá, gente. Vamos fazer essa questão aqui, um exemplo de aplicação direta da fórmula. Um gás é aquecido e o seu volume aumenta de 3.000 litros para 7.000 litros no interior de um balão. Eu até chamei aqui de brincadeira de balão mágico, porque um volume que era 3.000 e é aquecido passa a dobrar o volume, mais do que dobrar o volume. Só se for num balão muito especial, com elasticidade boa aí, viu? Então não existe muito isso aqui no caso real, estou exagerando, para mostrar para vocês a aplicação dessa fórmula. Isso aqui que é importante para a gente, que vocês entendam como que a gente vai aplicar isso aqui quando for necessário, tá? Aí, olha o que vai acontecer. O gás, como é aquecido, ele se dilata, o volume aumentou. Supondo que a pressão é constante e igual a 1 atmosfera, a gente viu que uma atmosfera é a pressão atmosférica, aqui é o nível do mar, que quando a gente passa para Newton por metro quadrado, ou Pascal, veja, Pascal é a mesma coisa do que Newton por metro quadrado, tá certo? São sinônimos. Isso aqui é a unidade do sistema internacional, é onde aparece aqui a expressão P, ó, a gente vai ter que colocar a pressão já em Pascal, 10 a quinta. Já estou dando spoiler aqui, ó. O P vai ser 10 a quinta Pascal. Mas essa pressão 10 a quinta Pascal é a pressão atmosférica. A gente teve uma aula aqui, tem umas 3 aulas, vocês voltarem aí, vocês vão ver. Pressão atmosférica, e a gente calculou essa pressão e deu 10 a quinta Pascal, certo? É o valor que a gente vai usar. Então, supondo que essa pressão é constante e igual a 10 a quinta Pascal durante essa transformação, calcule o valor do trabalho realizado pelo gás, ou seja, qual foi o trabalho? Tal. É uma letra grega, tipo um T, só que é um T com um topete aqui, certo? Então, essa letra tal aí, representando o trabalho. Quem que é esse trabalho? Então, é o que eu quero calcular. Vou até colocar aqui, ó. Trabalho igual a quem? Trabalho em interrogação, não sei. É a minha incógnita. Pressão 10 a quinta Pascal, volume inicial 3.000 litros, volume final 7.000 litros. Só que tem um detalhe. Aqui aparece ΔV e a gente pode calcular logo antes aqui que ΔV como V menos V0,
volume final menos o volume inicial. A gente pode fazer essa conta a priori, só que tem um detalhezinho aí. É que esse volume aqui está em litros. E para a gente encontrar o trabalho em joule, como é muito mais prático e usual, saibam disso, a gente vai ter que passar esse volume aqui sempre para metros cúbicos, né? Então, só lembrando aqui que a gente acabou de ver que o trabalho vai estar em joule se a pressão estiver em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, e se o volume estiver em metros cúbicos. Vou até riscar aqui também, com a permissão de vocês, esse Pascal. São as unidades iguais, tá? Uma é igual à outra. Então, voltando para cá, a gente tem aqui uma aplicação direta da fórmula, onde o enunciado já deu a pressão, já está aqui a pressão, ó, foi dada, e deu os volumes inicial e final. É só você calcular o ΔV aqui, você pode fazer essa conta. Seria muito simples se a gente pegasse aqui, ó, 7.000 litros, menos 3.000 litros. Isso vai dar quanto? 4.000 litros. Seria muito fácil fazer essa conta aqui, manter a unidade de litro, jogar aqui, mas estaria errado porque eu não conseguiria encontrar o trabalho em joule. Esse litro aqui tem que passar para metro cúbico. Como que eu faço isso, gente? É simples, né? Um metro cúbico. O que é um metro cúbico? Um metro cúbico é um cubo que tenha aresta igual a 1 metro. Então, 1 metro por 1 metro, 1 metro de largura por 1 metro de comprimento, e também tem 1 metro de altura. É um cubo grande, relativamente grande. Teria metade da minha altura, por exemplo, né? Eu que tenho quase 2 metros, vocês sabem disso. Então, 1 metro cúbico seria um cubo, tipo uma caixa, imagina, que tenha esse volume aí, de um cubo com aresta de 1 metro. Não é pouca coisa que cabe ali, não. Cabe quantos litros de água dentro desse cubo? Sabe quantos? 1.000. Então, é uma coisa interessante até, vou até registrar aqui como uma observação, tá? Vou botar aqui, ó, observação, que é 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico, tá certo? Guardem isso no fundo do coração, isso pode ser útil para vocês em problema até de matemática, de química, tá? Então, caberiam nesse cubo que eu falei, que teria metade da minha altura mais ou menos, ou seja, 1 metro por 1 metro por 1 metro, nesse cubo, que tem um volume, portanto, de 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que é 1 metro cúbico, nesse cubo que tem um volume de 1 metro cúbico, caberiam quantos litros de água? 1.000 litros. Se quiser melhorar, quantos litros de refrigerante? E vamos parar por aí. 1.000 litros de refrigerante. Então, moral da história. Se você quer passar o volume de litro para metro cúbico, você vai fazer o seguinte raciocínio. Ó, 1.000 litros, você tem 1 metro cúbico. Então, 4.000 litros no caso, já que 1.000 litros... Vamos lá, pensa aí. 1.000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. E 4.000 litros, de cara, não precisa nem armar a regra de 3, 4 metros cúbicos. Já tenho o meu volume, aqui a variação do volume em metros cúbicos, é esse valor 4 que eu vou utilizar aqui, tá certo? Bom, então, prosseguindo aqui nas contas, o que eu vou ter? Que esse trabalho tal é igual a... Quem é a pressão, gente? Pressão, como eu falei, tem que colocar em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Mesma coisa. Então tem que ser 10 a quinta. 10 a quinta é a pressão. Tá? Então esse trabalho aí vai ser 10 a quinta vezes a variação do volume. Quem é a variação do volume, gente? Aí você vem aqui, ΔV. Não coloca 4.000, coloca 4. Então aqui, ó, 4 é o ΔV. Quanto que vai dar isso? Isso aqui é igual a 10 a quinta vezes 4, 4 vezes 10 elevado à quinta.
Mesma coisa. Aqui já está em Joule e em notação científica. Mas para vocês terem ideia, o que é 10 à quinta? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. São 5 vezes que você vai fazer essa multiplicação e aí você vai ter 100 mil. Então essa coisa aqui, você também poderia expressar assim. Trabalho igual a 400 mil joules. Certo? Que é 4 vezes 10 à quinta joules. Poderia também aparecer lá numa questão, sei lá, um trabalho assim, ó, 400 quilojoules. Que também tá certo, né? Porque o que é esse prefixo quilo? Significa mil. Então, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 quilograma, 1000 gramas. O que é 1 kilojoule? Kilojoule, 1 kilojoule dá 1000 joules. Então, tanto faz eu dizer 400 mil joules ou 400 quilojoules. São sinônimos. Os dois estão corretos. Aliás, destacar aqui também que esse mocinho também está correto. Aqui, inclusive, está em notação científica, tá? Eu só expandi um pouquinho isso aqui para mostrar a vocês, para chegar no coração aí. Entenderem mais ou menos, relembrar aí, potência de 10, a gente ficar mais à vontade com esse tipo de transformação aqui de maneira de escrever um número, tá? Que vai aparecer aí em muitas questões, não só desse assunto. Bom, gente, essa parte aí a gente vai finalizar, porque é um aspecto introdutório para que a gente entenda como funciona esse carro, como que funciona uma moto ou qualquer veículo que a gente conhece movido a combustível, porque todos esses veículos, como a gente vai ver, são máquinas térmicas, né? E o que é uma máquina térmica? É a próxima página. Vamos entender o que é uma máquina térmica. O que são máquinas térmicas? Primeiramente, a gente tem que ter muito claro na cabeça aqui que existem muitas máquinas térmicas no nosso dia a dia. Eu falei agora há pouco do carro, é uma máquina térmica, tá? Então, eu vou chamar de máquina térmica qualquer máquina que é movida justamente pelo calor. Então, o que é uma máquina elétrica? É uma máquina movida a eletricidade. Então, máquina térmica para a gente aqui vai ser uma máquina que é movida a calor. Como eu acabei de falar, existe aqui uma certa quantidade de calor que vai entrar na máquina e é o que vai fazer a máquina funcionar. Tá certo? O detalhe é que essa quantidade de calor que está entrando na máquina como combustível vem aqui justamente do que eu vou chamar de fonte quente. O que é a fonte quente? É o que está produzindo esse calor que entra na máquina, tá certo? E esse calor, ele vai produzir, como a gente acabou de ver, ele pode produzir trabalho, ele pode fazer um carro andar, né? Então, esse calor, em parte, ele realiza trabalho. E eu vou desenhar uma seta pequena aqui para vocês entenderem que esse trabalho realizado, ele é menor sempre. Ele sempre vai ser menor do que a quantidade de calor que entra, tá certo? É muito fácil de você perceber que quando o carro fica muito tempo ligado, principalmente, ele esquenta, ele aquece. O que você acha que acontece se eu deixar esse carro que aqueceu, estacionado por algumas horas? Naturalmente ele vai esfriar, não é? Um carro que acabou de funcionar, que você acabou de estacionar, veio de outro lugar, ele estava
nesse processo constante de uma certa quantidade de calor está entrando na máquina, tá? E essa quantidade de calor que entra na máquina, eu vou chamar de quantidade de calor da fonte quente. Vou chamar de QQ. A quantidade de calor que vem da fonte quente, certo? E aí, esse carro, ele vem lá, ó, lá de Bom Jesus da Lapa para outro canto. Ele estava funcionando, a gasolina queimando na fonte quente. Veja que a fonte quente é justamente onde a gasolina vai ser queimada, onde o combustível vai ser queimado. E esse calor, em parte, é transferido para o carro funcionar e realizar trabalho mecânico, não da altura necessariamente. Isso acontece quando o carro sobe uma ladeira. O calor produzido ali pelo combustível vai sendo utilizado para dar altura, se for o caso do carro só subir a ladeira sem ganhar velocidade. Mas é muito mais comum você imaginar um carro ganhando velocidade a partir do momento que você acelera. Porque o acelerador joga combustível lá para funcionar, para produzir esse calor, né? Lá direto da fonte quente, e uma boa parcela disso vai ser aproveitado como trabalho. Bom, uma outra parcela, infelizmente, a gente vai desenhar aqui em verde, uma outra parcela dessa quantidade de calor quente, ó, quantidade de calor que vem da fonte quente, uma outra parcela vai ser perdida, uma outra parcela vai ser desperdiçada. E eu vou desenhar aqui em verde essa parcela que é desperdiçada. Eu vou chamar de calor F. QF. É um calor que vai não para a fonte quente. É um calor que vai para a fonte fria. E aí eu vou desenhar aqui, ó, a fonte fria. Eu vou escrever que essa aqui é a fonte fria, ó, justamente para onde o calor vai migrar, uma vez que ele vai ser rejeitado. Nem todo o calor que vem da fonte quente vai ser aproveitado para a realização de trabalho. É o que todo carro desejaria, todo fabricante de carro desejaria, que aproveite-se completamente o calor que vem da fonte quente para realizar trabalho, porque nenhum carro quer esquentar, nenhum fabricante constrói um carro para esquentar. Todo fabricante constrói um carro para, a partir do calor aqui produzido na queima do combustível, ele ganhe energia, que ele realize trabalho mecânico, que ele ganhe velocidade, ou que suba uma ladeira, que ganhe energia potencial gravitacional, ou seja, que realize trabalho mecânico. Mas, infelizmente, o calor ele não vai ser aproveitado completamente para a realização de trabalho. Uma boa parte do calor vai ser rejeitado para a fonte fria. Aí eu vou voltar para o carro. O que acontece quando um carro ele acabou de estacionar, ele veio de um lugar distante? Ele está quente, né? Mas você estacionou o carro, o que vai acontecer? A partir daquele momento que o carro está quente, ele está muito mais quente do que o ar. Ele está muito mais quente do que o meio externo. Então, o carro vai começar a esfriar, porque ele vai perder calor para o ar, para o meio externo. Ele vai irradiar calor também. Então, uma boa parte do calor que vem aqui, ó, da fonte quente, ele vai migrar para a fonte fria. Aqui no caso do carro, um carro que está esfriando ali, ele está esfriando em contato direto com a atmosfera. A descarga também joga fumaça quente para fora, para poluir lá a camada de ozônio, que há quem diga que não existe. Então, perceba que o funcionamento de uma moto é parecida, né? Ou de um avião, qualquer veículo que na verdade é uma máquina térmica, justamente porque aproveita uma parte do calor que vem da fonte quente para realizar trabalho, mas veja que sempre haverá uma parcela desperdiçada, uma quantidade de calor que eu vou chamar de QF, uma quantidade de calor que vai para a fonte fria, tá certo? Então, isso aqui é como funciona de forma esquemática uma máquina térmica. Porque a partir de agora, o que a gente vai começar a discutir é que existe um interesse muito grande de qualquer fabricante de carro em aumentar o desempenho do carro através do que a gente vai chamar de rendimento. Ou seja, todo fabricante quer um carro com um bom rendimento. Quem que não quer um carro com um bom rendimento? O que é um carro com um bom rendimento?
é um carro que aproveita boa parte dessa quantidade de calor que vem da fonte quente. Então esse carro com um bom rendimento, ele vai aproveitar boa parte para realizar o quê? Trabalho. Ou seja, esse carro não vai desperdiçar tanta energia. E aí eu queria trazer um dado para você. É que, normalmente, o rendimento dos carros que a gente tem atualmente é menor do que 30%. Em alguns casos chega a 25%, 20% às vezes. E à medida que o carro vai ficando mais velho, ele já vai ter problemas de funcionamento que vão comprometendo o rendimento do carro, o carro vai perdendo desempenho, então ele aproveita cada vez menos essa quantidade de calor que entra aqui na máquina térmica. O que a gente pode falar, gente? É que se o desempenho do carro é de 30%, por exemplo, significa que de todo o calor que chega, que é disponibilizado aqui pela queima do combustível, de toda a quantidade de calor que vem da fonte quente, que eu estou chamando de QQ, apenas uma parcela vai ser aproveitada para realizar trabalho. Se o desempenho dele, se o rendimento dele é de 30%, adivinha aí qual vai ser a porcentagem do calor aproveitado? Vai ser 30%. Ou seja, se entra aqui 100 joules de calor, entrou aqui, ó, num certo intervalo de tempo, a queima do combustível disponibiliza 100 joules de calor, o carro ele vai aproveitar apenas 30 joules, porque o desempenho dele, o rendimento dele vai ser de 30%. Ou seja, nesse exemplo que eu acabei de falar, se a quantidade de calor que vem da fonte quente é de 100 joules e o rendimento do carro é pedido para calcular, por exemplo, né, nesse exemplo, calcule o rendimento desse carro, que a gente vai denotar por essa letra aqui, que é tipo um N, só que é do alfabeto grego. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar uma situação em que o carro aproveita 30 joules dos 100 joules que são disponibilizados pela fonte quente. Qual é o rendimento desse carro no caso? Então, anota aí, rendimento, como é que eu calculo? Divido o trabalho pela quantidade de calor que vem da fonte quente. É assim que eu calculo o rendimento. Nesse caso aqui, a gente vai notar que o rendimento vai dar, ó, qual foi o trabalho realizado nesse caso? 30 joules. Qual foi a quantidade de calor, nesse caso aqui, fornecida? Num total de 100 joules. O carro só aproveita 30. Então veja que a noção de rendimento é intuitiva, mas a fórmula é essa, ela tem um significado, que é justamente esse aqui, ó. O 0 mata 0, 3 sobre 10 dá 0,3 e o rendimento desse carro é 0,3. Quem gosta do rendimento em porcentagem, é só multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, esse rendimento ele vai te dar um valor de 30. Então isso aqui já vai estar em porcentagem. Veja que eu dei esse exemplo do carro que tem 30% de rendimento, e isso significa dizer que ele aproveita apenas 30% do calor que é fornecido pela fonte quente. Então, nesse exemplo, a gente acabou de falar de um carro que, durante um certo momento, durante um certo intervalo de tempo, ele teve disponível ali pela queima do combustível, que pode ser a gasolina, por exemplo. Então, essa queima produziu 100 joules durante o intervalo de tempo, e ele aproveitou apenas 30 joules, ou seja, aproveitou 30%, e o rendimento dele vai dar esse valor. Detalhe, pode ser 0,3 também, né? 0,3 é a mesma coisa do que 30%. Lembre-se que para passar esse rendimento aqui para porcentagem é só você, através da fórmula, pegar o resultado e multiplicar por 100, certo? Bom, então a gente entendeu o que é rendimento de uma máquina térmica, a gente entendeu o que é uma máquina térmica em si, e a gente percebeu que toda máquina térmica ela desperdiça uma parte do calor que é fornecido pela fonte quente e vai desperdiçar jogando esse calor para onde? Para a fonte fria.
No caso de um carro aqui, ó, no dia a dia da gente, o carro vai estar esquentando, vai estar jogando calor para o meio externo, vai estar produzindo calor e esquentando, inclusive, as grandes cidades. Mas é um aquecimento pequeno, porque existem outras fontes de calor, como o sol, que são muito mais importantes, né? Mas, de alguma forma, isso aqui está ligado com o aquecimento global, de acordo com os aquecimentistas. Até porque o carro produz também poluição, tem a questão do efeito estufa, e aí é uma discussão um pouquinho mais rica. Mas espero que vocês tenham entendido o que é uma máquina térmica, como é que ela funciona mais ou menos, porque é isso que a gente vai estar utilizando na próxima folha. Então, agora que a gente viu que o rendimento, e aí agora eu vou falar aqui do rendimento com uma grandeza física, como é que a gente vai definir o rendimento mesmo? Aí eu vou lembrar vocês, rendimento é esse N, que é igual a divisão do trabalho, que vai ser a energia aproveitada, porque toda máquina térmica quer realizar trabalho, quer transformar calor em movimento. Então, eu vou dividir a quantidade de trabalho que foi realizada pela quantidade de calor que é fornecida pela fonte quente. Então, assim que a gente vai estar calculando, como a gente acabou de fazer no exemplo anterior, tá certo? A partir daqui, eu quero mostrar uma coisa a vocês. Eu quero mostrar que há uma outra forma de escrever essa mesma expressão. E a primeira coisa que a gente deve notar é que toda a quantidade de calor que vem da fonte quente, ela em parte vai ser aproveitada como trabalho, mas uma outra parcela vai ser desperdiçada. Para onde? Para a fonte fria. Foi o que a gente acabou de ver também, e eu mostrei para vocês que de todo o calor que entra na máquina térmica, que vem da fonte quente, que eu estou chamando de calor QQ, uma parcela vai ser de realização de trabalho, e uma outra parcela vai ser rejeitada para a fonte fria. Eu estou chamando a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria de QF, certo? Então, qual a relação que a gente tem entre essas quantidades aí? É que a quantidade de calor que vem da fonte quente vai se transformar até respeitando um princípio que a gente tem aqui na física absoluto de conservação de energia. Tínhamos uma energia que estava entrando na máquina. Essa energia que entra tem que ser igual à energia que sai, obviamente. O que entra? Quantidade de calor que vem da fonte quente. O que sai? Trabalho realizado e, infelizmente, uma parcela de energia que foi desperdiçada. A gente acabou de ver que um carro que aproveita 30 joules de um total de 100 joules, ele vai ter aqui, ó, um rendimento de 30%. E eu vou continuar com esse exemplo, tá? Vou continuar com esse exemplo porque eu tenho uma outra maneira de expressar esse rendimento que é aparentemente, parece até uma fórmula diferente, ela vai ficar um pouquinho maior, mas vai ser especialmente útil nas questões que a gente vai enfrentar, sobretudo na questão extra de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar nessa expressão o trabalho realizado, eu vou deixar o trabalho como sendo a subtração aqui das quantidades de calor e vou substituir essa expressão por trabalho aqui nessa fórmula e a gente vai ver onde que isso vai dar. Vamos lá. Então vou pegar esse QF, vou passar para o lado esquerdo da equação, vou manter aqui essa quantidade de calor que vem da fonte quente, mais a quantidade de calor que vem da fonte fria, ela vai passar subtraindo. Então isso aqui vai ser o trabalho da mesma forma aqui, viu, gente? Eu estou seguindo a mesma lógica. A partir desse ponto, como eu falei, eu vou substituir nessa expressão aqui, que é a definição de rendimento, eu vou substituir a expressão por trabalho, que é essa de cá, QQ menos QF, vai ficar
já que o rendimento é igual a trabalho sobre a quantidade de calor que vem da fonte quente, então o trabalho é QQ menos QF, foi o que a gente acabou de definir, foi o que a gente acabou de analisar, e assim estou substituindo. Mas lembre da fórmula, que eu vou pegar esse trabalho, que é QQ menos QF, e vou dividir o trabalho por QQ. Então vou dividir isso aqui por QQ também. Tá certo? Vem da fórmula. Dá para operar essa fração aqui de maneira que eu tenha a seguinte expressão, ó. QQ menos QF, isso tudo dividido por QQ, né? Operação com frações básica aí. Eu vou separar o QQ do QF agora. Eu vou separar esses dois termos aqui do que era uma subtração. Vai ficar QQ dividido por QQ, porque o denominador se mantém para um e para o outro, menos QF sobre QQ. O que eu estou dizendo aqui, ó, gente? Eu estou dizendo que dá para separar esses dois termos aqui do numerador, tá certo? É uma propriedade da fração. Não é para vocês decorarem a demonstração, a gente vai estar aplicando. Mas isso aqui vai dar o quê? Que esse rendimento, ele também pode ser expresso de uma outra maneira. Tá muito feio isso aqui ainda, mas veja que QQ sobre ele mesmo tem que dar 1. A divisão de duas coisas iguais. Isso é necessariamente igual a 1. Então, já que isso aqui, isso necessariamente é igual a 1, então a expressão resultante para o rendimento tem que ser 1 menos a divisão de QF sobre QQ. Ou seja, o rendimento a gente também pode expressar através dessa fórmula aqui, que parece mais robusta, ela é, mas conduz ao mesmo resultado. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, ó, só para sintetizar, o rendimento pode ser expresso por essa fórmula aqui, ou pela que a gente acabou de demonstrar, que é essa aqui de baixo, 1 menos QF sobre QQ. Então, essa é uma outra forma de expressar o rendimento. As duas estão corretas. Na verdade, as duas são a mesma fórmula, só que com a maquiagem ali, tá? Só deu uma nova roupagem para uma mesma ideia. E aí, como o exemplo anterior que a gente tinha feito, a gente tinha chegado no rendimento de 30% pela primeira fórmula, eu vou mostrar que daria para atingir esse mesmo resultado usando a fórmula de baixo, tá certo? Bom, vou acabar de fazer esse mesmo exemplo aqui e a gente finaliza essa página. Exemplo. E o exemplo que a gente vai dar é esse mesmo exemplo de um carro que tem, que recebe uma quantidade de calor de 100 joules, num certo intervalo de tempo lá. Esse carro, ele também realiza um trabalho, né? Foi dado aí no enunciado, que ele realiza um trabalho de 30 joules. Eu falei para vocês que tanto faz usar uma fórmula ou outra, mas nesse caso aqui o trabalho de 30 joules e a quantidade de calor 100 joules, a gente vai precisar, para utilizar essa segunda fórmula aqui, a gente vai precisar de QF. Claro que precisa de QQ também, QQ está dado. Mas QF não foi dado ainda, não foi dado pela questão na verdade. A gente pode descobrir, porque já que toda a quantidade de calor que entra é 100 joules e apenas 30 joules é o trabalho, quanto que vai dar QF? Tem que ser 70. Afinal de contas, já que o trabalho é 30 e o total disso aqui tem que dar os 100, a quantidade de calor que entrou é de 100 joules, ele só realizou 30, esse trabalho é de 30, então o QF tem que ser 70, porque 30 mais 70 que vai dar 100. Então, de alguma forma, eu posso concluir aqui que
QF necessariamente tem que ser de 70 joules, certo? Ou seja, que se num total de 100 joules entraram, ó, na máquina térmica, entrou 100 joules, nesse caso aqui, ó, vou até desenhar aqui, por exemplo, entrou 100 joules de calor que vieram da fonte quente, apenas 30 joules dessa energia térmica e desse calor foram aproveitados como trabalho. Então, o que eu estou dizendo em outras palavras aqui, necessariamente 70 joules seja a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, tá certo? É isso que eu estou dizendo. Então, voltando aqui para a página, sintetizando essas informações aqui, a gente tem quantidade de calor que vem da fonte quente, 100 joules, trabalho realizado, 30 joules, então a quantidade de calor que vem da fonte fria, que vai ser rejeitado para a fonte fria, vai ser de 70 joules. Será que essa expressão para rendimento vai estar correta? Porque a gente imagina que o rendimento do carro nessas circunstâncias, ó, idênticas, tá? A gente acabou de fazer, esse rendimento pela primeira fórmula deu 30%, ou seja, 0,3. Nesse caso tem que dar 0,3 também. E aí eu vou mostrar a vocês que dá exatamente esse valor. Vou escrever aqui a fórmula. A outra maneira de escrever, que é 1 menos QF sobre QQ. Ou seja, eu vou calcular esse rendimento agora da seguinte forma. Rendimento igual a 1 menos, quem é QF? QF é 70. Então, 1 menos 70. E vou dividir isso aqui por QQ, de acordo com a fórmula, está aqui embaixo. Nesse caso, 100. Esse exemplo é muito simples, né? Aplicação direta da fórmula, é só para a gente entender melhor o que está sendo exposto aqui. Mas olha só o resultado que a gente tem. 0 mata 0. Então, esse rendimento vai ficar igual a 1 menos... Quanto que dá 7 sobre 10? Dá 0,7. Quanto é que dá 1 menos 0,7, gente? Adivinha aí quanto é que vai dar? Os mesmos 0,3, como a gente já esperava. Veja que as duas fórmulas elas vão conduzir para o mesmo resultado. Afinal de contas, elas estão coerentes entre si, há uma consistência. Foi o que eu acabei de mostrar a vocês. Então, primeiro eu demonstrei a fórmula, agora eu estou mostrando que essa fórmula pode sim ser aplicada e, se você aplicar da forma correta, é de se esperar que o resultado seja o mesmo. Então, em porcentagem, se você quiser passar para porcentagem aqui, basta multiplicar por 100, 0,3 mais uma vez, vai te indicar um rendimento de 30%. Tá certo, gente? É o que a gente já esperava. A gente viu agora que um gás ele pode realizar trabalho. A gente aprendeu a calcular esse trabalho realizado por um gás em uma situação particular de uma transformação em que a pressão se mantém constante. Então, é o caso de muitas situações do nosso dia a dia. A gente tem lá a pressão do gás multiplicado pela variação do volume e isso vai totalizar o trabalho que esse gás realizou. Então, perceba que para um gás realizar trabalho, ele tem que se expandir, tá? Se o gás, por acaso, for comprimido, se o volume dele diminuir, o trabalho é negativo. É possível, né? Porque o ΔV fica negativo, tá certo? Só um detalhe, uma observação. Aí a gente fez um caso numérico do trabalho de um gás, em particular quando ele se expandiu. Eu fiz o exemplo agora há pouco com vocês. Vocês viram como é que a gente aplica aquela fórmula? Trabalho igual a P ΔV. Aí a gente viu depois o que é uma máquina térmica. Essencialmente, uma máquina térmica é uma máquina que, como o próprio nome já sugere, é uma máquina que funciona à base de calor. Ou seja, você joga calor na máquina térmica. Como que você faz isso? Queimando algo, queimando um combustível, que pode ser, por exemplo, carvão mineral, como era antigamente nas locomotivas, né? Aquelas locomotivas antigas, aqueles trens a vapor. Hoje em dia a gente tem os carros, motos, aviões e outros veículos que são também máquinas térmicas, tá? Só que um pouquinho mais modernas, evoluídas, com um rendimento maior, com a potência maior, tá certo? Então elas podem atingir velocidades maiores e elas aproveitam melhor o calor.
esse aproveitamento do calor, a gente viu que é o rendimento dessas máquinas, ou seja, a eficiência das máquinas. Que porcentagem essas máquinas aproveitam de todo o calor que é disponibilizado na queima do combustível? Eu fiz um exemplo para vocês de um carro que teria supostamente 30% de rendimento. Lembrar que é um rendimento relativamente alto para um carro. Eu falei para vocês logo no início da aula, enquanto a gente estava fazendo a definição de rendimento, que os carros em geral têm um rendimento menor do que 30%, tá certo? E esse rendimento vai diminuindo à medida que o carro vai se desgastando com o tempo. A gente fez um exemplo numérico também para a questão do rendimento. A gente aplicou aquelas duas fórmulas que, na verdade, elas são irmãs gêmeas, né? Elas falam a mesma coisa, que são duas formas diferentes de você expressar o rendimento. Você pode ter o rendimento como sendo a divisão entre o trabalho útil que a máquina produz de movimento, dividido pelo calor que chega até ela, de todo aquele 100% lá, que porcentagem aquele veículo vai aproveitar para efetivamente desenvolver energia mecânica, ou seja, para realizar trabalho. Isso é o rendimento. Então, um rendimento de 30% significa que o carro, no exemplo até, ele recebia 100 joules de calor da fonte quente e aproveitava só 30 joules de trabalho. Então, nesse caso, os outros 70 joules vão para onde? Pelo princípio de conservação da energia, esse calor vai ser não perdido, não vai desaparecer magicamente, mas sim esse calor vai ser rejeitado para a fonte fria. Mas tem um porém, é que ninguém que fabrica carro, nenhum fabricante de carro, ele constrói um carro para o carro esquentar o meio externo. Ninguém vai produzir um carro com o intuito de aquecer ainda mais um planeta que está passando por um problema de aquecimento global que é preocupante. Então, ninguém deseja isso. Como que a gente pode construir um veículo? Como que a gente pode construir, portanto, uma máquina térmica que tenha a maior eficiência possível? A gente sabe que, pela segunda lei da termodinâmica, é impossível construirmos uma máquina térmica com rendimento de 100%. Ou seja, é impossível a gente construir uma máquina térmica que funcione e que converta todo o calor produzido na fonte quente, todo o calor que é disponibilizado pela queima do combustível, e que esse veículo, que essa máquina térmica aproveite 100% do calor, transformando esse calor em trabalho. Sempre vai ter uma perda de energia, sempre vai ter uma fuga de calor para a fonte fria, que é indesejada, é uma energia desperdiçada, que a máquina não consegue aproveitar. Então a pergunta é, como que a gente pode construir uma máquina térmica que tenha, já que não pode ser 100% de rendimento, como que a gente pode fazer a máquina térmica ter o maior rendimento possível? Essa pergunta, ela foi feita por um jovem francês, físico e matemático engenheiro, chamado Sadi Carnot. Sabe quando é que ele nasceu? Está aqui, 1796. Sadi Carnot nasce no século XVIII. Aliás, é quando a gente está fazendo o desenvolvimento da termodinâmica aqui na física. Por que a física está se preocupando e por que essa área da física está se desenvolvendo tanto nessa área que é a termodinâmica, em particular no estudo de máquinas térmicas, né? Então, assim, a gente sabe que Carnot, como eu falei, nasceu no século XVIII e que nessa época, século XVIII, XIX, a gente estava passando por um momento histórico muito marcante, chamado de Revolução Industrial. Mudou a relação de trabalho completamente, mudou a maneira como a gente vive no mundo, mudou a forma como as relações sociais se estabelecem. Por quê? Porque a partir de agora, eu não preciso mais de 100 operários para fazer aquele tecido, para fazer um certo produto. Eu preciso de menos operários que vão agora trabalhar ao lado de máquinas que vão funcionar através desses princípios que a gente está estudando. Ou seja, a gente vai ter máquinas térmicas impulsionando a produção em larga escala, máquinas térmicas que vão impulsionar a própria Revolução Industrial, que surge na Inglaterra de forma pioneira. As primeiras máquinas térmicas de que se tem registro são inglesas, e é por essa razão que a Inglaterra se tornou potência na época. Só um detalhe, não só a Inglaterra, como a França. Aliás, como eu falei, Sadi Carnot, ele era francês. E o estudo de máquinas térmicas, em particular
com essa pergunta científica, como que eu posso construir a máquina térmica mais eficiente? Essa pergunta, ela é importante do ponto de vista político e econômico, né? Aliás, econômico e por consequência político. Infelizmente, o capitalismo, ele hoje tem muitos problemas que a gente combate, mas o capitalismo ele vai se solidificar justamente nessa época também. E veja que não é coincidência, né? A física, ela de alguma forma, ela é um produto também daquele contexto histórico, daquele momento histórico, e aí a termodinâmica ela vai se desenvolver muito intensamente nessa época, justamente por todos esses fatores, tá certo? Então assim, só para vocês entenderem melhor, havia uma guerra, entre aspas, né, uma guerra tecnológica entre Inglaterra e França, potências da época, na qual venceria a nação que soubesse dominar melhor o calor. Pensa só, imagina, eu consigo agora fazer uma máquina térmica que aproveita melhor esse calor, ou seja, uma máquina térmica com rendimento maior, que é a pergunta que Carnot se fez e que ele respondeu depois. Mas quem conseguiu dominar melhor o calor e produzir as melhores máquinas térmicas, essa nação ela vai ter maior poder econômico e as alianças políticas também vão girar em torno disso. Então veja que não dá para dissociar uma coisa da outra. Essa guerra guerra tecnológica, que é o que eu estou chamando assim aqui, foi encabeçada e simbolizada por essa pergunta, essa busca, que é como construir a máquina térmica mais eficiente. Carnot respondeu de maneira brilhante, ele propôs um modelo de se estudar isso que a gente vai estar estudando agora, tá? Como que funciona essa máquina de Carnot? Então assim, a máquina de Carnot de forma bem rápida aqui e simplificada, pode ser vista como uma máquina cíclica, ou seja, que opera em ciclos. Todo mundo sabe aí que o motor do carro, por exemplo, é um motor cíclico, né? A gasolina entra no motor, o pistão desce, a gasolina explode, o pistão sobe com explosão. E aí a gasolina queimada vai embora. Entra gasolina nova, pistão desce, gasolina queima, pistão sobe, gasolina queimada vai sair sempre por válvulas que vão ser, claro, construídas de maneira que vai garantir que o calor na explosão, essa explosão da gasolina, esse calor gerado, vai estar fazendo o pistão subir e descer, né? Então, como eu falei, os carros são exemplos de máquinas térmicas, e para Carnot, a pergunta girava em torno disso. Como que eu posso pegar, por exemplo, um motor como esse, que funciona de maneira cíclica, e como é que eu posso fazer a eficiência dele, ou seja, o rendimento, ser o maior possível? E a resposta teórica, a que ele conseguiu chegar de maneira analítica, ele mostrou analiticamente isso, vai ser através de uma máquina que funciona da seguinte maneira. Aqui a gente pode ver, então, de forma esquemática, a máquina térmica ideal, que seria a máquina térmica que funciona entre a temperatura, que é uma temperatura mais alta, e uma temperatura mais baixa da fonte fria. Aqui em vermelho a gente tem uma expansão do ponto 1 para o ponto 2, do estado 1 para o estado 2, o gás ganha volume. Dá para perceber aqui que o volume cresce para a direita. Então é uma expansão que, como ocorre a uma temperatura constante, ela vai ser chamada de expansão isotérmica. Aí, do estado 2 para o estado 3, a gente vai ter novamente uma expansão, porque eu estou caminhando para a direita e o volume está crescendo. Só que é uma expansão que vai ser chamada de expansão adiabática. Só uma curiosidade, esse nome aqui, adiabática, tem nada a ver com diabo não, viu? Expansão adiabática é toda expansão em que não há troca de calor. Se não houver troca de calor, essa expansão é adiabática. Porque, por exemplo, do ponto 4, como a gente vai ver, para o ponto 1, eu tenho uma compressão adiabática. Então, nessas duas transformações adiabáticas, tanto do 2 para o 3, que é uma expansão adiabática, quanto do estado 4 para o estado 1, a gente tem uma compressão adiabática que não há troca de calor. Só há troca de calor nas duas transformações em vermelho aqui, que é a expansão isotérmica do ponto 1 para o ponto 2, e aqui do ponto 3 para o ponto 4, a gente tem uma compressão isotérmica, certo?
porque as temperaturas aqui são constantes, mas há troca de calor. Essa é a máquina de Carnot, é uma máquina teórica. Eu não vou mostrar o cálculo aqui, que envolve uma conta bem complicada, que envolve também cálculo diferencial, mas ele chegou a essa conclusão, que uma máquina precisa funcionar nesse ciclo, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e ficar através desse ciclo produzindo movimento, produzindo energia mecânica, a partir desse calor que está entrando aqui, ó, na expansão isotérmica 1, 2. Então vamos lá, gente. A máquina de Carnot, de maneira esquemática, a gente pode dizer que é uma máquina que opera, como a gente acabou de ver, de forma cíclica e que tenha duas transformações gasosas isotérmicas e duas transformações gasosas adiabáticas, né? Se você voltar ali, por exemplo, você vai ver que há uma expansão isotérmica de 1 para 2, temperatura elevada, por isso que o gás se expande. Há uma compressão isotérmica, porque o gás vai sofrer uma redução de volume aqui, ele vai ser resfriado, e é justamente nesse processo que o calor vai ser eliminado aqui, ó, a quantidade de calor que vai para a fonte fria, porque o gás está sendo resfriado, por isso que o volume diminui de 3 para 4. Então veja que essas duas transformações isotérmicas, elas vão ocorrer entre duas temperaturas. Claro que na expansão a temperatura é maior, por isso que o gás se expande, ele é aquecido. Na compressão, a temperatura é menor, é a temperatura da fonte fria que está aqui. Então, toda máquina de Carnot, ela vai operar entre duas temperaturas. Uma temperatura da fonte fria e uma temperatura da fonte quente. Carnot vai mostrar, analiticamente, ele consegue mostrar, provar isso com a mão lá, ó, na mão grande, que nessa situação, uma máquina que opera de acordo com esse ciclo que a gente está estudando, nessa máquina, essa razão que aparece aqui na fórmula do rendimento, essas duas fórmulas aqui que a gente viu também, exemplificou, essa razão QF sobre QQ vai ser idêntica à divisão entre as temperaturas absolutas de quem? Da fonte fria e da fonte quente. Então, se você olha aqui para o esquema, você vai ver que a compressão se dá a uma temperatura fria, TF, e a expansão do gás, que é isotérmica também, vai ocorrer numa temperatura igual a TQ, uma temperatura da fonte quente. Então, voltando para cá para o esquema, a temperatura mais fria dividido pela temperatura mais quente, ambas em Kelvin, essa divisão aqui vai ser idêntica a QF sobre QQ. Então, qual é a moral da história, gente? É que uma máquina de Carnot é uma máquina que opera dessa forma, com duas isotérmicas e duas adiabáticas, e que, por consequência disso, a razão entre QF e QQ vai ser idêntica à razão entre as temperaturas absolutas da fonte fria e da fonte quente. E aí eu estou lembrando a vocês que o rendimento pode ser calculado dessa forma ou dessa de cá. Tem duas maneiras de calcular o rendimento. Em particular, eu vou tomar a segunda forma de escrever o rendimento e no lugar de QF sobre QQ, dessa divisão aqui, ó, entre as quantidades de calor, eu vou colocar a razão entre as temperaturas absolutas, e aí a gente vai chegar na última fórmula de rendimento, que é rendimento igual a 1 menos, no lugar de QF sobre QQ, eu coloco TF sobre TQ. Então fica assim, ó, TF sobre TQ. Mas tem um detalhe, gente. Eu até destaquei aqui em laranja. Por quê? Porque apesar das outras duas formas de escrever o rendimento estarem em rosa, e elas são válidas também para a máquina de Carnot, elas valem para qualquer máquina térmica. Quando você quer calcular o rendimento de uma máquina térmica que não é uma máquina de Carnot, você pode usar essa expressão aqui para o rendimento a primeira? Pode. Trabalho sobre o que? Pode, para qualquer máquina térmica. Pode ser máquina de Carnot ou não. As fórmulas em rosa, tanto a primeira quanto a segunda, você pode utilizar para qualquer máquina térmica. Mas a fórmula laranja só vale para uma máquina de Carnot. Então isso aqui, ó, somente para máquinas que operam de acordo com o ciclo de Carnot. Então, é importante que vocês notem isso, tá? Em laranja,
você tem uma expressão para o rendimento que você só pode utilizar se as temperaturas da fonte fria e da fonte quente estiverem em Kelvin, mas elas só valem também se você tiver com a máquina que obedece a esse princípio de funcionamento, tá certo? Bom, é o ciclo de uma máquina que vai ter o maior desempenho possível operando dentro daquelas temperaturas, né? Porque quando o carro está ali queimando gasolina, a fonte quente tem uma certa temperatura e o meio externo é a fonte fria, que é a temperatura ambiente. Entre essas duas temperaturas, como que eu posso melhorar a eficiência desse veículo ou de uma máquina térmica? Vamos resolver essa questão então, gente. Um exemplo no qual a gente vai estar aplicando o que a gente aprendeu sobre o ciclo de Carnot. E aí eu vou lembrar de cara que o que a gente está estudando envolve o rendimento dessa máquina, que é o ponto principal. É a pergunta que Carnot se fez. Como que eu posso construir uma máquina que tem o maior rendimento possível, teórico? Então, a resposta é operando de acordo com aquele ciclo, que é o ciclo de Carnot, que a gente estudou agora há pouco. E o rendimento de máquinas que operam de acordo com esse ciclo de Carnot é 1 menos TF sobre TQ. Essas duas temperaturas, TF e TQ, são as temperaturas sobre as quais, ou entre as quais, essa máquina vai estar operando. Então, é importante destacar isso aqui, porque, gente, olha só, num caso de uma máquina de Carnot, o rendimento só depende dessas duas temperaturas. A gente vai ver esse exemplo aqui, eu vou mostrar a você que no fim as temperaturas são dadas e é com elas duas que você calcula o rendimento da máquina. É super simples de calcular, não vai ter dificuldade alguma aqui. Qualquer outro dado não vai ser importante nesse momento. Vamos ler. Determine o trabalho realizado por uma máquina de Carnot que recebe 2.000 joules de calor de uma fonte quente, ou seja, a máquina de Carnot ela vai receber 2.000 joules da fonte quente e ela trabalha entre as temperaturas de 400 Kelvin e 700 Kelvin. Já foram dadas as temperaturas, não tem nenhum mistério aqui. Essa quantidade de calor que a máquina recebe vai servir, sabe para quê? Para absolutamente nada nessa questão, uma vez que as duas temperaturas, tanto TF quanto TQ, TF é sempre menor, né? Temperatura da fonte fria, a temperatura vai ser menor do que a temperatura da fonte quente. Já em Kelvin aqui, essas duas temperaturas são as únicas informações que a gente vai precisar para chegar nesse rendimento. Super simples, calcule o rendimento, aplicação direta da fórmula. Então o que a gente vai fazer de cara aqui é escrever, o rendimento é o que eu não sei encontrar, mas eu sei que a temperatura da fonte fria TF é de 400 Kelvin. A temperatura da fonte quente é de 700 Kelvin. Esse calor recebido aí não vai ajudar em nada. Então, prosseguindo com as contas, a gente vai ter aqui que esse rendimento tem que ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 400, no caso aqui Kelvin, que é a unidade que a gente vai estar utilizando, dividido por TQ, que é 700. Então, divisão simples de fazer, 0 mata 0, 0 aqui também mata 0 de cá, e aí a gente vai ter que esse rendimento vai ficar igual a 1 menos. Vamos lá, na calculadora, dá uma olhadinha aqui nessa conta, como é que vai ficar. Eu tenho aqui 4 dividido por 7. Isso dá um quebrado aí de aproximadamente 0,57. Então aqui, como eu aproximei, o sinal vai ser de aproximação igual com um tio.
em cima. Então agora eu estou aproximando o resultado. 1 menos 0,57, isso aqui eu sei dizer que vai dar, sabe quanto? Vai dar 0,43. Gente, o rendimento é igual a 0,43. Está errado dizer isso? Não. Certíssimo. Chegamos no resultado. Mas a gente pode expressar esse resultado em porcentagem, é o que a gente sabe fazer. Para isso, basta multiplicar por 100. Se você multiplicar isso aqui por 100, o rendimento no fim vai ficar 43. E isso já vai estar em porcentagem. Então, esse é o resultado final. Essa máquina, que é uma máquina de Carnot, portanto, você vai poder utilizar a expressão aqui, ó, 1 menos TF sobre TQ. TF e TQ foram dados, aplicação direta da fórmula, rendimento 0,43, ou em porcentagem, multiplico 0,43 por 100, vai dar 43%. Fechou? Então, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Façam as 3 questões que foram propostas lá na sugestão que eu escrevi das instruções da questão extra. Boa sorte, forte abraço, até o próximo ciclo.